Rapaziada, Pablito Investidor aqui. Estou com 20 anos de idade e mais de 43 mil reais investidos na Bolsa de Valores. E nesse vídeo aqui, a gente já está na metade do mês e esse aqui é um vídeo de aporte. Eu vou estar trazendo aqui com vocês no que eu estive investindo neste mês de maio e qual é o motivo racional por trás da compra. Rapaziada, estamos na metade do mês aí, como eu falei, e o motivo da minha demora, né, para gravar o vídeo de aporte é porque muita coisa andou acontecendo na minha vida, estive tendo muita correria, tanto que eu estive atrasando alguns vídeos, por exemplo, o da semana passada, mas estamos aqui gravando uma atualização aqui na carteira, isso que importa. Estou muito feliz, inclusive, com esse vídeo e com essa atualização. E indo direto para o tema, o aporte que eu fiz e, inclusive, é uma nova ação para carteira. Neste mês de maio, eu estive investindo numa ação num banco, no setor bancário, né? Algo muito interessante. Eu estive comprando 121 ações do banco Sambi 4, ou então as ações preferenciais do Banco Santander. Depois de quase ali um mês, não, acho que 2, 3 semanas estudando, quase um mês, eu estive chegando na conclusão de que Santander vai fazer parte e já faz parte, inclusive, né? Porque eu já estive comprando essas ações. Indo aqui um pouquinho por motivo racional, esse banco, desde sempre que eu comecei a investir, desde sempre que eu comecei a estudar, principalmente a biografia do Luiz Barsi, né? O rei dos dividendos, ele sempre citou, ele cita, acho que uma hora que ele cita o Banco Santander. E eu fiquei curioso, comecei a estudar e comecei a ver que ele não é um banco ruim, não, ele está longe disso. Tanto que ele é um dos maiores bancos do Brasil, ele faz parte ali dos maiores bancos do Brasil. Muito consolidado, tem mais de 160 anos de história, se não estiver enganado, já resistiu ao teste do tempo, tem uma base de clientes consideráveis, acho que mais de 76 milhões no total, né, uma base ativa de 30 e poucos milhões ali. No último trimestre, né, no quarto trimestre de 2025, o banco esteve faturando mais de 4 bilhões de reais. Só que um ponto que sempre me chamou a atenção, que foi algo que o Luiz Barsi sempre comentou e eu fui atrás, que é os proventos, os dividendos. Algo que, assim, para mim é prioridade, porque essa carteira que eu estou montando aqui e sempre trazendo publicamente aqui para vocês é sobre os dividendos. Essa aqui é uma carteira de dividendos, né? Barra para minha aposentadoria. Comecei a estudar, vi que ela é uma empresa muito boa, pagadora de dividendos e bem regularmente. Vocês, né, devem estar pensando, e eu também pensei, né, durante o estudo, por que estou investindo no Santander e não em outros bancos, como por exemplo o Itaú ou o Banco Bradesco? Simplesmente porque o Itaú, ele pode até ele é o banco que mais lucra, né? Ele é o maior banco do Brasil, se eu não estiver enganado, né? Ele lucrou esses tempos, se eu não estiver enganado, mais de 40 bilhões de reais. No último trimestre, ou quarto trimestre de 2025, ele lucrou mais de 20 bilhões. O único problema que me incomoda, tanto que foi um dos fatores, um dos motivos do porquê eu acabei me desfazendo das ações da Itaúsa, né, que é a holding Itaúsa que investe no Itaú, é a distribuição de dividendos. Ela paga dividendos regularmente, paga ali por trimestre. O problema é que em condições normais, em tempos normais, acaba que ela distribui 2 centavos por ação por trimestre, o que é algo muito baixo. Eu que tinha ali, eu já tinha poucas ações, né, acho que umas 74, 78, 77, não me lembro. Acabava que recebia assim em condições normais R$ 1 e pouco de dividendo, algo assim que para mim, conforme foi passando o tempo, conforme foi amadurecendo a minha filosofia de investimentos, não fazia mais sentido, né? Ter um banco que pagasse tão poucos dividendos. Ah, muita gente alegou, né? Tanto quando eu postei isso no TikTok lá. Para quem não sabe, eu tenho TikTok, Pablito Investidor, vou estar deixando aqui na tela lá. Eu sempre posto uma notícia, algo rápido, tento postar ali um vídeo todo dia, né? Ensinando e trazendo atualizações da carteira, assim como aqui no canal no YouTube. E desde já agradecendo aí, porque batemos a marca dos 314 inscritos no YouTube. Sou
muito feliz. Eu que comecei, né, com gravando vídeo no celular, e agora estou aqui com o computador, aqui tenho iluminação, tenho microfone, estou muito feliz. Agradeço a todos que já são inscritos, que todos que acreditam aqui no canal, que gostam de ver o conteúdo, que gostam de acompanhar as atualizações e que estão aprendendo desde sempre. Eu sou muito grato a todos vocês. Mas voltando aqui pro tema, muita gente acabou falando, né, que foi um erro porque ela paga muito bem. Só que, ao meu ver, isso me incomoda, né? Ela pagava muito pouco dividendo. Só em alguns casos, ele teve um ano, não, acho que teve duas vezes que pagou ali uns R$ 50 assim no total das ações. Mas depois do estudo feito, desfiz na minha posição, comecei a estudar o Santander, cheguei ao resultado que sim, para mim faz sentido e agora eu tenho essa nova ação na carteira. Inclusive, falando em carteira, vamos estar dando uma olhada como é que está a minha carteira atualmente, né? Com base nessa última atualização, né? Rapaziada, como vocês estão vendo aqui, já estamos aqui na minha carteira e atualmente, né, no começo do vídeo eu tinha falado que estava com R$ 43.000 investidos, porque hoje de manhã, na hora que eu estive dando uma olhada, acabou que minha carteira estava ali em R$ 43.400 por aí. Mas agora, vendo aqui a atualização, minha carteira está atualmente, né, em 44.998. Mais um pouquinho ali, batendo de novo a marca dos R$ 45.000. Um ponto que eu acabei falando e talvez eu não tenha dito, que é as 121 ações do Banco do Santander acabou me custando ali R$ 1.700, que foi o aporte desse mês, né? E vindo aqui para a gente estar dando uma olhada, esse aqui é o rendimento, né, a performance da minha carteira. Ela está rendendo R$ 5.186, uma rentabilidade aqui de 20,84% e dá ali um pouquinho mais de 1%, dá quase 2% ao mês que eu estou conseguindo com a minha carteira. Frente aqui o CDI de 149%. Vindo aqui embaixo a gente vê como é que está distribuído esse valor, né, nas categorias de investimento aqui. Fundos imobiliários representa o maior saldo investido, né, na minha carteira, que dá aqui uma porcentagem de 46,5%. E o saldo de R$ 20.941. Ações, segunda maior posição, 37,7% da minha carteira, um saldo aqui de R$ 16.977 e Tesouro Direto, que representa 14,8% da minha carteira, um saldo de R$ 6.664. Vindo aqui na renda variável, a gente pode só dar uma olhada como é que está a minha posição mais a fundo em cada uma da minha carteira aqui. Fundos imobiliários, né? A LZC, que representa o maior ativo na minha carteira de fundos imobiliários, né? Uma quantidade de 1.085 cotas, seguido por BRCR11, 117 cotas, ALZR, MXRF11, BTHF11 e CPTS11. Eu tenho 200 cotas de cada um desses fundos imobiliários. E vindo aqui em ações, como vocês podem ver, essa aqui é a minha carteira atualizada de ações, né? Klabin, que foi a penúltima nova ação que eu adquiri na carteira, né? Que representa a maior ação que eu tenho, inclusive na carteira em posição, que é 839 ações, seguido por Copasa, 49 ações, Banco do Brasil, 114 ações, Taesa, 175 ações, Banco do Brasil Seguridades, 65 ações, Sambi 4 Santander, né, ações preferenciais, 121 ações, Petrobras, 35 ações e Semig, 126 ações. Então é assim que está a minha carteira de investimento atualizada hoje. Rapaziada, uma coisa muito legal também. No vídeo passado eu estive falando, né, que eu ia trazer aqui uma tabela que eu tinha feito e eu fiz a tabela, terminei, concluí e vou estar mostrando para vocês. Nessa tabela aqui, eu estive montando ali, colocando cada uma das ações da minha carteira, cada um dos fundos imobiliários da minha carteira, estive fazendo o cálculo ali, né, quanto que ela está custando, quanto que ela pagou de dividendo ou o último dividendo pago e fazendo a soma ali do mês
meu custo de vida atualmente. E estive ali chegando ao cálculo de quantas ações, quantos fundos imobiliários que eu preciso ter para custear o meu custo de vida mensal, o que é algo muito legal porque faz a gente ter uma base, faz a gente ter uma noção do quanto que a gente precisa, do quão perto, qual que é a distância que a gente está. E também fiz o cálculo, né, com base nos aportes que eu estou fazendo, em torno de R$ 1.000 e R$ 2.000, quanto tempo que eu iria levar para cada uma, né, dessas ações, cada um desses fundos imobiliários, quanto tempo que eu ia levar em meses e em anos. Tanto que a gente vai estar dando uma olhada aqui agora. Rapaziada, como vocês estão vendo aqui, essa aqui é a tabela que eu fiz no Excel. Pense numa tabela que demorou, que foi difícil. Conforme eu fui pesquisando e fui aprendendo a mexer, eu consegui fazer. Já de antemão aqui, tem muita coisa que está desatualizada, porque como é a primeira tabela que eu faço no Excel, acaba que tem informações, né, que não estão atualizadas. Por exemplo, o preço do Santander, das ações do Santander, o preço da Klabin, que está diferente, outros e também proventos. Mas aqui é só para eu ter uma base, só para mostrar para vocês como e quanto que eu preciso. Se quiser, se vocês gostarem, eu aprendendo, eu faço uma planilha mais atualizada e deixo na descrição, deixo um link para vocês terem acesso, para vocês também preencher os dados e vocês terem uma noção, uma ideia de quanto que vocês precisam, quão perto vocês estão. Só deixem aqui nos comentários para eu saber. Mas, como vocês podem ver, aqui nós temos as ações aqui em verde e os fundos imobiliários aqui em azul. Aqui as ações, como eu falei, eu coloquei algumas que tem na carteira. Tem uma ali que não está na minha carteira, né? Mas eu estou pensando ainda se vou adquirir ou não. Vocês podem ver Santander, Klabin, Banco do Brasil, BB Seguridades, Copasa, Semig, Taesa, Petrobras e assim vai. Fundos imobiliários, ALZC, BRCR11, ALZR, MXRF11, BTHF11 e CPT-S11. Aqui como é que foi feito essa tabela? Aqui está a cotação, ou a última cotação do dia, no caso que eu fiz, quando eu estava montando a tabela. O último dividendo que cada uma das ações pagou, aqui está o dividendo, o valor. Aqui está o meu custo de vida mensal, né? Como vocês estão vendo, meu custo de vida mensal é de R$ 2.000, é isso que eu preciso para poder me manter. E com base aqui no meu custo de vida mensal dividido pelos dividendos, eu chego aqui, né, também dividido pela cotação, preço, eu chego aqui em quantas ações que eu preciso de cada uma das empresas que tem na minha carteira. Pegando como exemplo aqui Santander, eu preciso de 7.142 ações, vou arredondando 143, né? Para poder, com base no último dividendo de 28 centavos, eu receber R$ 2.000. E que vem o ponto-chave, eu já sei a quantidade. Agora eu preciso saber quanto que custa. É só a gente pegar aqui 7.143 vezes R$ 15, que foi a última cotação na época que eu fiz, e vamos chegar aqui no valor total de R$ 107.000 eu preciso ter para poder comprar 7.000 ações que, se pagarem 28 centavos de dividendos, eu vou estar recebendo R$ 2.000, o valor que eu preciso. Um ponto aqui também muito interessante que tem que ser falado, importante, tem muita informação, como eu disse, que está desatualizado, mas também tem muita informação. Esse cálculo aqui que eu fiz, ele não leva em consideração o reinvestimento de dividendos. O que significa que esse valor que eu vou estar comprando ali, cada ação que eu comprar, ele não vai estar levando em consideração os juros compostos se eu pegar e reinvestir. Então, o tanto de anos e meses que pode levar tá muito diferente. Assim, isso aqui é bruto. Vamos supor aqui, se eu pegasse e consumisse sempre os dividendos que eu recebesse e apenas comprasse as ações e fundos imobiliários com os meus aportes mensal. Mas agora que o aviso que foi dado, e como vocês podem ver aqui a gente tem o valor de cada um. Klabin, eu preciso de 50.000 ações, o que vai dar 200.000. Banco do Brasil aqui e Banco do Brasil Seguridade são os que eu menos preciso, né? Porque o Banco do Brasil Seguridade aqui na época estava R$ 34. O último dividendo foi de R$ 2,54. Logo, eu precisaria de somente 787 ações, o que daria aqui um valor de R$ 26.000 investido. Seria aqui, no caso, na tabela, a ação que eu menos preciso ter, com base, né, nesse último dividendo,
para poder receber o meu custo de vida total somente com investimentos, somente com os dividendos, né? E aqui entra a mágica, né? Temos aqui os aportes mensal, que eu fiz aqui de R$ 1.000 e de R$ 2.000. Aqui, se eu conseguisse fazer um aporte mensal de R$ 1.000, cada uma aqui está separado, né? Cada uma das ações aqui vai mostrar o tanto de tempo que eu ia levar, né? Em meses. Começando por Santander, eu levaria 107 meses para poder chegar ali no valor total de 7.000 ações. Aqui e divididos, né, por 12, eu levaria 8 anos somente com um aporte de R$ 1.000, se eu não aumentasse, se o preço continuasse o mesmo, e essas variáveis assim que na vida real a gente sabe que não funciona. Klabin eu precisaria de 200 meses, que dá 16 anos. Banco do Brasil, se eu não estiver enganado, 38 meses, 3 anos. Banco do Brasil Seguridade, 26 e assim por diante. E aqui no R$ 2.000 ele simplesmente só corta, né, pela metade. Então o Santander precisaria só de 53 meses, o que dá 4 anos. E eu também fiz aqui o valor total, né? Se eu comprasse uma ação de cada empresa aqui que eu tenho na carteira, eu precisaria de R$ 215. E se cada um pagasse esse dividendo que está aqui, eu estaria recebendo R$ 4,98. Para comprar todas essas ações, né, eu precisaria ter 1.190.000, quase 2 milhões para comprar tudo isso aqui, né, todas essas ações que eu precisaria ter. Claro que no total, né, 2 milhões investido iria me pagar aqui uns R$ 16.000 todo mês de dividendo, toda vez que eles pagassem, né, esse valor de dividendos. E aqui também tem a quantidade em anos, né, que eu ia levar para junto chegar nos R$ 2 milhões, o que dá aqui com aportes mensais de R$ 1.000, 1.987 meses, que é muito tempo, né? E em anos, 161 anos, que não seria possível fazer em vida. E temos também os R$ 2.000, que cai pela metade, que cai para 82 anos. Esse daqui seria meio que mais perto do que eu poderia chegar, já que eu estou com 20 anos. Se eu conseguisse viver até os 102 anos e as variáveis aqui continuassem a mesma enquanto eu investisse. E temos aqui os fundos imobiliários aqui embaixo. Como vocês estão vendo aqui, cada fundo imobiliário segue a mesma lógica. Cotação, os dividendos, o meu custo de vida, o que não fica muito diferente, fica apenas um pouquinho mais barato, como vocês podem ver aqui. Enquanto nas ações eu precisaria de R$ 2.000.000, nos fundos imobiliários, se eu tivesse 1.100.000, quase 1.200.000, eu já poderia comprar o total de fundos imobiliários que eu preciso para poder chegar no meu custo de vida. Sem contar ainda que fundos imobiliários pagam todo mês e regularmente, assim, sem ficar alterando muito o valor de dividendos, o que dá para fazer uma conta mais exata. Mas, como eu disse, não leva em consideração o reinvestimento de dividendos. Queria compartilhar, né, com você essa tabela, porque é algo muito legal, né? Sempre eu vejo muitos outros YouTubers que são investidores, outros investidores grandes, mostrando tabelas assim, e eu quis fazer a minha, por mais que ela tá bem simples aqui, tem muita coisa a ser ajustada. Com essa tabela eu posso ter uma noção aqui. Eu poderia até fazer mais uma outra aqui embaixo, né? Onde simplesmente eu mostro como que eu estou atualmente e quanto que tempo que vai levar ainda para poder chegar, né, na marca de cada um. E se eu conseguir ainda achar aqui uma fórmula de juros compostos para poder estar sempre reinvestindo, seria muito legal e aí sim estaria atualizada 100% essa carteira. Rapaziada, esse aqui foi o vídeo e sou muito feliz aqui porque finalmente estive comprando aí uma ação nova para a carteira que eu estudei muito, com muito carinho. Também estive trazendo a tabela aqui que eu fiz com muita alegria. Fiquei muito animado com fazer e trazer aqui para vocês também. Como eu disse, se vocês curtirem, gostarem da ideia de vocês também terem a tabela de vocês para vocês preencherem os dados, comentem aqui embaixo que eu vou estar disponibilizando para download ou um link, né, para vocês poderem também acessar. Mas rapaziada, esse daí foi o vídeo. Como falei, muito obrigado aos 314 inscritos que acreditam aqui no meu canal. Também tem a galera no TikTok, né, os seguidores, que são mais de 2.000 seguidores. Chegamos nessa incrível marca, né, com tantas pessoas acompanhando, vendo atualizações acho que desde abril, desde maio, desde março do ano passado, se não estiver enganado. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixem aqui o seu like, que isso ajuda a chegar
compartilhar a outras pessoas que também têm interesse em saber sobre investimento, saber quanto que rende uma carteira e coisas do tipo. Comentem aqui as suas dúvidas que eu estou respondendo na medida do possível e também se inscrevam para poder estar acompanhando mais vídeos como esse. Sejam vídeos sobre aportes, dividendos, atualizações na carteira, coisas que eu aprendi e muito mais. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.